Quase fechando aqui então a nossa sequência de vídeos, vamos falar um pouquinho aqui sobre erros. Quais são os erros que podem acontecer enquanto eu estiver manuseando ali minha planilha de Excel, o meu arquivo do Power BI, o que pode acontecer de erro? Vamos gravar esse vídeo aqui para vocês entenderem um pouco sobre prevenções ali, quais tipos de comportamento acabam ocasionando em erros. Então vamos lá. Primeiro erro bem comum de acontecer, tá? E aí só retomando, né, um conceito aqui que talvez não tenha ficado tão claro. A gente foi lá e fez a conexão com o Excel, certo? Então eu vim aqui, entrei na configurações de dados, joguei a minha planilha de Excel e fiz a conexão para dentro do Power BI, atualizou o Power BI e estou com os meus dados aqui dentro. Aí vamos supor que eu vou lá no meu Excel e adiciono mais contas, adiciono mais despesas, mais receitas, salvei minha planilha de Excel. O meu Power BI ainda não vai estar atualizado. Para ele ficar atualizado, eu vou ter que vir aqui, ó, e clicar em atualizar. Cliquei em atualizar, ele vai carregar e vai puxar os relatórios lá de dentro do meu Excel. Eu não preciso vir aqui em transformar dados, configurações da fonte de dados de novo. Não, eu só clico em atualizar, depois de ter salvo o meu Excel com essas novas informações inseridas, e ele vai puxar automaticamente essas informações todas. Quando eu clicar aqui em atualizar, podem acontecer dois tipos de erros principais. O primeiro é, eu cliquei em atualizar, ele realmente trouxe os meus dados, então vai ficar ali um sinalzinho de check, depois de ter carregado os dados, mas apareceu assim, um erro foi encontrado em uma linha tal. Mas ele vai carregar os dados. Ele só vai te dizer que foi encontrado um erro, mas ele vai carregar os dados para dentro do nosso software. Normalmente, por que acontece esse tipo de erro quando eu clico em atualizar? Esse erro, ele acontece quando eu vou lá no meu Excel, eu tenho uma coluna de número, por exemplo, então vamos supor aqui, ó, essa minha coluna aqui do valor. É uma coluna que ela é uma coluna de número, né, para eu colocar números. E eu vou lá e coloco um A nessa coluna. Aí eu vou lá e coloco um B na outra. Isso aqui vai ocasionar erro. Então, quando ele carregar lá no Power BI, ele vai dizer assim, ó, eu encontrei um erro na coluna valor, que onde era para ter número tem letra. Tem alguma coisa errada aí, mas eu joguei todas as tuas informações para cá, só estou te informando que ali nessa coluna tem alguma formatação errada. Nesses casos, é legal vir aqui e conferir o que vocês preencheram. Bom, se eu preenchi certo e tal, porque certamente tem algum caractere que não era para ter ali. Isso é bem comum de acontecer, erro de preenchimento, e até uma ferramenta legal também para a gente ver se os nossos dados estão sendo inseridos da forma mais correta. Então esse é um dos erros. Outro tipo de erro, cliquei em atualizar e simplesmente não carregou. Ele fica lá carregando e depois dá uma mensagem de que não foi possível carregar por tal e tal motivo, não foi possível carregar porque não foi encontrado tal ponto. Esse outro erro, ele não vai jogar os teus dados aqui para dentro, então é diferente do erro das linhas lá, ele realmente não vai jogar os teus dados aqui para dentro, e aí ele só vai te indicar essa mensagem. Normalmente, por que acontece isso? Se eu vier aqui e excluir essa coluna G do meu Excel, vou clicar aqui e vou excluir, ou vou vir aqui e vou mudar o título da minha coluna, que é mais comum ainda, né? Vou trocar de projeto, vou colocar cliente. Ele não vai encontrar lá no Power BI, porque o Power BI está formatado para fazer o quê? Vir aqui na planilha lançamentos do Excel, procurar a coluna projeto e trazer ela para o meu Power BI. Então, se eu vier aqui e mudar o nome da coluna, mudar o nome da planilha, fazer algum tipo de alteração, é bem provável que ele me retorne um erro. Então, isso aqui é mais um cuidado que tem que se ter. Por isso que sempre deixem ali o arquivo virgem pronto, porque às vezes a gente tem algum descuido ou esquece de mudar, mas beleza. Se der esse erro, bom, venho aqui, copio meus dados, colo lá para o meu arquivo novo do Excel e aí faço, né, reconfiguro ali sem grandes problemas. Então são erros muito fáceis de contornar, mas só estou trazendo aqui algumas boas práticas que são legais também de vocês cuidarem. Outros erros comuns aqui, aí eu trouxe mais um erro de preenchimento, né? Botei aqui data da competência e data de pagamento. Então fui lá, comprei uma televisão. Vamos lá, 14 de novembro de 2020. A data de pagamento, o valor dessa televisão foi de R$500. E aí eu também paguei ela parcelada, eu quero controlar no meu regime de caixa. Então o que eu vou fazer aqui vai ser jogar 14 de 2020, R$100. Aí eu vou jogar mais R$100, mais R$100, mais R$100. Então vamos supor que esse é o caso. Aqui eu botei 500, que seria 5 parcelas. Registrei no meu regime de competência. E agora eu estou registrando aqui no meu regime de caixa. Depois 14 de 1 de 2021. 14 do 2 de 2021. E 14 do 3 de 2021. Beleza. Registrei competência, registrei caixa. Tá certo registrar assim? Na verdade, não. Não tá certo registrar assim, porque assim eu estou registrando duas compras. Ele vai pegar esse total aqui e vai dizer como se fosse 1.000, né? Então isso aqui vai dar um erro lá quando ele for calcular o meu total de despesa. Ele vai dizer, nossa, a tua despesa total é 1.000. Então vocês não podem formatar assim, porque vai dar um erro de cálculo lá no Power BI.
Qual é a forma certa de calcular isso aqui? É fazendo o seguinte, ó. Eu não tenho esse lançamento, e aí para excluir o lançamento, o que eu posso fazer? Aqui sim, linhas eu posso excluir tranquilamente, tá? Vocês não podem mexer na estrutura de colunas, mas na estrutura de linhas, sem muitos problemas, pode excluir ali. Então, aqui qual seria o certo? Eu registro como caixa, e no de competência eu vou lá e boto tudo na mesma data. Então eu tenho 5 lançamentos, porque eu estou fazendo via caixa. Num regime, esses 5 lançamentos vão entrar no mesmo dia, que é o meu dia 14 de novembro de 2020, que eu estou registrando aqui a competência, mas no meu regime de caixa, esses caras vão entrar em separado. Então aqui é um cuidado legal de se ter na hora de preencher caixa e competência, porque isso vai fazer uma diferença grande. Outro erro, o último erro que a gente vai ver aqui, que é o erro de preenchimento do Excel. Então notem que essa formatação que tem aqui, vocês vão ver que tem linhas aqui laranjinhas, branco, laranja, branco, significa que a minha formatação está certa. Eu estou seguindo a minha formatação. Agora vamos supor que eu venho aqui, e normalmente quando que isso acontece, tá? Venho aqui, eu vou colocar 14 de 5 de 2020. Ah, não era 14 do 5, eu queria colocar 14 do 10. Vou dar um Ctrl Z. Aí eu dou um Ctrl Z no meu Excel para refazer o comando. Dei o Ctrl Z. Vocês viram o que aconteceu aqui? Ele desformatou a linha de baixo. A linha de baixo antes ela estava com uma bordinha. Eu vou até botar aqui embaixo, vamos refazer aqui. Ele desformatou a célula de baixo, ó, 14 de 11 de 2020. Preencheu certinho, tá vendo? Vou preencher agora numa laranja para vocês verem, ó, 14 de 5 de 2020. Olha, tá preenchendo certinho, ó. Meu dado está sendo inserido na minha tabela. Então a linha ficou laranja. Ah não, errei. Dei Ctrl Z. Ele despintou a célula. E aí eu vou lá e finjo que tá tudo normal. Beleza, vou adicionar uma outra data aqui daqui a pouco. Vou botar agora 14 do 5 também de 2020. Aí vou lá e insiro minha conta e vou inserir do conta aqui, ó. 14 de 5 de 2020, 15 de 5 de 2020. Notem que ele não tá esses dados aqui não entraram mais na minha tabela. Ela não está mais sendo formatada justamente por esse caso do Ctrl Z. Então isso também é um cuidado que vocês têm que ter, de cuidar que a formatação esteja certa. Se não está certa, qual é o caminho a se fazer? Bom, ó, não deu certo a formatação. Cara, eu vou ter que excluir essas linhas. Então eu vou lá e excluo elas. E aí sim, eu vou lá e preencho de novo para a minha ferramenta entender que eu estou falando desse mês. Ó, voltou a formatação certinho. Então esse é mais um cuidado. Trouxe aqui alguns erros gerais. Podem acontecer outros erros, dependendo ali do que vocês manusearem, mas aí são coisas mais específicas. Qualquer problema que tiverem também, chamem a gente lá no suporte do site. A gente consegue ajustar e deixar o dashboard 100% para vocês.